A reforma tributária está na lista das principais ações do início do governo Lula. O fatiamento da proposta é a estratégia das autoridades para que as discussões andem e as primeiras mudanças sejam aprovadas até abril. Do pãozinho ao carro, da caneta ao salário, tudo passa por impostos. E é nessa matemática que o governo pretende mexer. Pela proposta inicial, saem impostos como IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E no lugar entra um imposto único, chamado de IVA ou IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. Isso é na parte de consumo. Esse imposto único unificaria todos os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais sobre faturamento. Então, passa a ser não só uma questão tributária, mas uma questão federativa, porque você passa a discutir de forma ampla a distribuição de recursos entre os entes da federação. Acredito que essa é uma proposta das mais complexas de serem aprovadas. A alternativa seguinte é fazer um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, dos impostos federais que incidem sobre o faturamento, e um outro para os impostos estaduais, no caso o ICMS, e municipais, no caso o ISS. Talvez seja uma proposta de meio termo que politicamente seja mais simples de ser passado. Agora, há também mudanças para a parte da renda, como o ajuste do imposto de renda, reavaliação sobre a folha de pagamento, impostos pagos por pessoa jurídica e pagamento sobre dividendos, os lucros obtidos no mercado financeiro. Eu acho que a tributação de dividendos já foi meio que aceita, viu? Do ponto de vista principalmente dos, digamos assim, até das maiores empresas, tá? Na verdade, não são os poderosos que vão impedir, mas talvez a classe média que venha achar ruim dessa alteração, porque aí vai implicar num certo aumento de carga, o que, a despeito de, obviamente, eu não gosto, você gosta de pagar menos imposto? Ninguém gosta, né? Mas é justo, tá? Porque, efetivamente, alguns esquemas que a gente tem hoje de empresas de prestação de serviço, elas acabam representando uma redução de imposto que não faz muito sentido, né? Quer dizer, por que que eu, trabalhando como pessoa física, estaria pagando 27,5%? E estou trabalhando como pessoa jurídica, eu vou pagar 10, 11, 12, dependendo da 12%. É uma reclamação antiga dizer que o brasileiro paga muito imposto. Para o setor produtivo, o sistema de cobrança de tributos é muito complexo e, por isso, considerado uma trava para o crescimento do país. A demanda por uma reforma tributária existe há pelo menos 30 anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que será uma reforma neutra, sem intenção de aumentar tributos, mas também não de diminuí-los. Mas na balança de ajustes, alguns setores podem sim ter de pagar mais. O fatiamento da proposta é visto como uma saída para que as mudanças necessárias saiam do papel ainda no primeiro semestre deste ano. O governo espera aprovar no Congresso as mudanças na área de consumo até abril e a parte de renda no segundo semestre. A gente compra música, por exemplo, no nosso celular. Eu estou no Rio de Janeiro, baixo o aplicativo no Rio de Janeiro, mas compro a música dos Estados Unidos, mas posso estar adquirindo a música quando eu estiver em São Paulo. Quem paga imposto, como é que isso divide? Então, acho que tem uma complexidade que está vindo aí com a revolução tecnológica que também precisa ser observada. Então, sim, é importante a gente olhar os modelos de sucesso no mundo, mas sim, é igualmente importante a gente observar essas mudanças de comportamento dos consumidores, da produção e da forma de consumo de forma geral que a gente está vivendo, para a gente não aplicar uma ferramenta do passado para um mundo que está em transformação. Esse número de impostos que a gente tem, principalmente esses impostos que são cobrados sobre a venda de produtos, ele causa um verdadeiro caos no dia a dia das empresas. Então, e outra coisa, como eles não se comunicam entre si, eles geram custos que, como eu disse, a gente não sabe quanto paga de imposto no final do dia. A maioria dos empresários brasileiros, 56%, acredita que a medida mais importante para estimular a geração de empregos é a reforma tributária, segundo um estudo da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Nesta semana, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, prometeu acabar com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e chamou de manicômio tributário o sistema atual de impostos. Mas se há tantas vozes contra o sistema tributário brasileiro, por que ele ainda não foi alterado? É uma boa pergunta, sabe? Sendo bem sincero, tem vários interesses, falta de visão de efetivamente alguns setores acham que estão pagando muito pouco imposto. Então, eles não querem mudar.
Mal sabem eles que eles não estão pagando tão pouco imposto assim. Infelizmente, isso é verdade. O setor da construção civil acha que paga, às vezes fazem a conta, falam, estou pagando 5% sobre o que eu vendo. Na verdade, eles estão pagando quase 20 e tantos por cento de imposto nos custos dele. Então, quer dizer, são coisas que são essa percepção errada, né? E essa tentativa de manter um status quo, digamos assim, que na verdade nem é uma verdade, nem é um benefício tão grande que eles têm.